Olá galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de anatomia do meu canal de videoaulas de anatomia do professor Carlão. Hoje nossa aula é a parte 3 da aula de neuroanatomia sobre o assunto de anatomia macroscópica do sistema nervoso central. Hoje nessa videoaula eu vou trabalhar com vocês a parte do telencéfalo, a região do telencéfalo, a última região aí que ficou, faltando para a gente poder estudar e visualizar os elementos anatômicos macroscópicos de todo o encéfalo. Então, começando então com a parte do telencéfalo, o que nós temos que perceber? Na videoaula parte 1 e na videoaula parte 2, nós trabalhamos todas as regiões, desde aqui do bulbo até o diencéfalo, também englobando o cerebelo. Então, o que nós temos que entender? Que nós temos o tronco encefálico, que é formado pelo bulbo, pela ponte e pelo mesencéfalo. Nós temos o diencéfalo, que é a região central aqui, de todo o cérebro. Nós já vimos também a parte do cerebelo e ficou agora, então, nesta videoaula, a parte do telencéfalo. O telencéfalo, evolutivamente, falando assim, ele é uma região recente. Ele é uma região tanto recente em aparecimento, na evolução, quanto também com as suas funções. Tanto que o telencéfalo ele é considerado como neocórtex, ou seja, neo vem de novo córtex, o neocórtex. E do diencéfalo, diencéfalo, tronco encefálico e o cerebelo, eles são classificados como paleocórtex, porque eles já são uma parte mais antiga evolutivamente, Se nós analisarmos todos os animais menos evoluídos, ou seja, mais simples, e os primeiros que surgiram, eles apresentavam desde um sistema nervoso bem simples, até animais que apresentavam um sistema nervoso, mas não tão aprimorado quanto os recentes, evolutivamente, que começaram a apresentar então todo esse neocórtex, que é formado então pelo telencéfalo. Quando nós observamos o encéfalo como um todo, nós podemos observar que o telencéfalo ele é em número de 2. Então, existe 2 telencéfalos, um telencéfalo direito e um telencéfalo esquerdo. Os 2 telencéfalos eles são separados por uma fissura chamada fissura longitudinal mediana. Essa fissura ela separa então os 2 telencéfalos. Cada telencéfalo ele é considerado como hemisfério cerebral. Então, consequentemente, nós anatomistas e neuroanatomistas da área da saúde, nós não denominamos de telencéfalo, nós já denominamos diretamente de hemisférios cerebrais. Em muitos livros, muitos atlas, eles trazem como hemisfério cerebral. Quando nós analisamos as regiões, aí sim nós trabalhamos o telencéfalo, diencéfalo, telencéfalo, depois a parte mais superior. Mas então, resumidamente, o encéfalo humano, o cérebro humano, apresenta 2 hemisférios, o hemisfério direito e o outro hemisfério esquerdo. Cada hemisfério vai apresentar as mesmas estruturas, as mesmas estruturas. Então, o que existe no hemisfério direito vai estar presente também no hemisfério esquerdo. E funcionalmente, existe funções em comum, tanto de um hemisfério para o outro, como também existem funções que são mais exercidas por um hemisfério do que pelo outro. Nessa aula nós não vamos entrar nessa parte de lateralidade, isso vai servir para uma videoaula posterior. Mas vamos então analisar as estruturas anatômicas macroscópicas que nós podemos analisar entre um hemisfério e outro. Quando nós observamos, independente do hemisfério, nós observamos que cada hemisfério ele vai apresentar elevações circunvaladas, ou seja, são essas elevações que apresentam-se todas encurvadas.
Essas elevações são chamadas de giros. Tá? Então, cada elevação dessa é um giro. Entre os giros existem espaços, que são denominados sulcos. Então, as elevações são os giros e os espaços entre os giros são chamados sulcos. Outra característica que nós podemos observar de cada hemisfério é que cada hemisfério ele pode ser subdividido em lobos. O que significam esses lobos? Na verdade, não existe uma divisão anatômica que separa, não, daqui para frente é somente o lobo frontal e aqui ele não tem comunicação nenhuma, não. Essa divisão, essa subdivisão em lobos é de acordo com o contato da parte do hemisfério com ossos do crânio. Cada osso do crânio ele vai apresentar um nome. Por exemplo, o osso do crânio que fica localizado mais anteriormente, que é o osso da testa, ele é denominado de osso frontal. Consequentemente, esta parte do hemisfério, né, de cada hemisfério, que fica em contato com esse osso frontal, vai receber o nome de lobo frontal. Mais posteriormente, nós temos o osso occipital, que é o osso da nuca, e, consequentemente, essa parte posterior de cada hemisfério, que entra em contato com o osso occipital, vai receber o nome de lobo occipital. Mais superiormente, nós temos o lobo parietal, que entra em contato com o osso parietal. E lateralmente, né, que não conseguimos visualizar aqui, nós temos mais um outro lobo, que é o lobo temporal, que fica em contato com o osso temporal. Então vejam que até agora nós já conseguimos identificar os giros, os sulcos, né? Já identificamos que existem dois hemisférios, que são separados pela fissura longitudinal mediana, e que também cada hemisfério pode ser subdividido em lobos, né, de acordo e recebendo um nome de acordo com o osso que fica em contato. Uma outra característica, um outro elemento, né, anatômico que nós podemos visualizar é um elemento chamado corpo caloso. O que acontece? Se nós realizarmos um corte mediano e separarmos não somente os dois hemisférios, mas também, né, o diencéfalo e todo o tronco encefálico, e observarmos internamente, né, cada hemisfério, nós vamos observar que entre o diencéfalo e o telencéfalo existe uma estrutura de substância branca, ou seja, formada por corpo de neurônios, aparentemente apresentando o formato de uma orelha, denominada corpo caloso. Esse corpo caloso ele é classificado como fibra de associação, ou seja, é através do corpo caloso que informações de um hemisfério passam para o outro e vice-versa. Tá? O corpo caloso ele vai apresentar partes. Então, quais são as partes do corpo caloso? Começando de posterior para anterior, nós temos aqui uma parte dilatada posteriormente do corpo caloso, chamada de esplênio do corpo caloso. Então, o esplênio do corpo caloso é a parte posterior dilatada. A parte central é denominada corpo do corpo caloso. Anteriormente, ele faz uma curva. Essa curva é denominada joelho do corpo caloso. E após a curva, ele apresenta uma parte embaixo, reto, né, uma parte reta. Essa parte reta é denominada de rostro do corpo caloso. Então, essas são as partes do corpo caloso: o esplênio, o corpo, o joelho e o rostro. Tá? Uma outra coisa que nós podemos observar, uma outra estrutura que nós podemos observar em cada hemisfério ou em cada telencéfalo é uma cavidade interna que o telencéfalo apresenta ou que o hemisfério apresenta. Tá? Essa cavidade é denominada de ventrículo lateral. Então vejam só, até agora nós já vimos dois ventrículos, né? Nós já vimos o quarto ventrículo, quando nós estudamos lá a parte do tronco cerebral, que é uma cavidade que fica entre o cerebelo e a ponte, que é o quarto ventrículo. Nós já vimos também o terceiro ventrículo, que é uma cavidade que fica internamente no diencéfalo,
né? Porque existe dois diencéfalos, um diencéfalo esquerdo e outro direito, e entre os dois diencéfalos existe uma cavidade que é o terceiro ventrículo. E agora nós chegamos no último ventrículo que existe no cérebro, né, no encéfalo, que é chamado de quarto ventrículo. Quando nós observamos essa imagem, ainda com o corpo caloso, nós observamos só um pedaço do ventrículo lateral. Quando nós retiramos todo o corpo caloso, o fórnix, né, nós observamos que esse ventrículo lateral ele é maior do que se imagina, né? Então aqui nós só vemos um pedaço e aqui nós vemos o ventrículo lateral por inteiro. Tudo bem? Ventrículo lateral são em número de 2. Existe um ventrículo lateral direito, que pertence ao hemisfério direito, e o ventrículo lateral esquerdo, que pertence ao hemisfério esquerdo. Os ventrículos laterais, eles vão apresentar, como os outros ventrículos, né, como o terceiro e como o quarto ventrículo, uma parede interna, e nessa parede interna vai apresentar um plexo venoso, chamado de plexo corioide. Esse plexo corioide ele possibilita a passagem, né, do plasma sanguíneo para o interior dos ventrículos. Claro que passando por algumas células que existem na parede, né, dos ventrículos, que vão garantir algumas substâncias, né, e algumas propriedades para esse plasma, e quando este líquido estiver dentro do ventrículo, ele passa a se chamar líquido cérebro raquidiano, tá? Ou líquido cérebro espinhal, ou líquido cerebral, ou somente como líquor, né? Então, esse líquido ele recebe várias denominações, né? Depende de onde o aluno ele pesquisa esse nome. E de todos os ventrículos que o encéfalo apresenta, o ventrículo que produz a maior parte do líquor ou do líquido cérebro encéfalo-raquidiano é o ventrículo lateral, tá? Então o ventrículo lateral ele é o maior, ele é número de 2 e ele produz a maior quantidade, né, do líquido encéfalo-raquidiano. O terceiro e o quarto ventrículo produzem também esse líquido, só que em menor quantidade, e também eles vão ser menores, né? O terceiro ventrículo e o quarto ventrículo vão ser menores. Bom, analisando então, começando a analisar, né, cada hemisfério independente, nós podemos observar, né, então a gente já viu a parte externa, que nós temos ali os giros, os sulcos, o corpo caloso, o ventrículo. Só que nós temos que analisar também que cada hemisfério ele vai apresentar duas substâncias, uma substância cinzenta e uma substância branca. A substância cinzenta ela vai ser formada pelo corpo do neurônio, né? E a substância branca é formada pelo axônio dos neurônios. Quando nós observamos essa imagem, né, superior aqui, ela é uma imagem de um corte frontal, ou coronal, de um segmento ali do encéfalo, colocado dentro de uma resina, porém ela foi corada. E o que a gente consegue observar? Externamente existe uma camada azul, né, que é a substância cinzenta. Quando se faz essa técnica, a substância cinzenta ela fica azul. E internamente nós temos uma substância mais clara, que é a substância branca. Esta substância cinzenta, que reveste os hemisférios, é denominado córtex cerebral. E a substância branca que existe nos hemisférios, né, ou no encéfalo, ela é chamada de centro branco medular. Então aqui nós conseguimos observar externamente o córtex cerebral e internamente o centro branco medular. E se nós observarmos no encéfalo, né, num hemisfério ao natural, nós conseguimos identificar também, né, as duas colorações. Observam que a parte externa ela é um cinza mais escuro e a parte interna ela já vai ser uma coloração mais clara. Então nós temos o córtex cerebral externo, ele é uma fina camada, né, ele é bem fino, porém ele apresenta várias camadas de neurônios, então ele é fino anatomicamente, porém muito complexo.
né, muito funcional. E a parte interna, então, a substância branca, que é o centro branco medular. O córtex, cada hemisfério, né, como ele vai apresentar o córtex cerebral, que é aquela fina camada de substância cinzenta, o córtex cerebral ele vai apresentar áreas funcionais. Essas áreas funcionais são chamadas de áreas de Brodmann, ou seja, existem 52 áreas funcionais em todo o córtex cerebral, tanto no hemisfério direito quanto no hemisfério esquerdo. Tá? E cada função está relacionada, cada área está relacionada com uma função ou mais funções. E uma única função pode estar envolvida com várias áreas. Essa parte de áreas funcionais do córtex cerebral, bem também como as camadas do córtex cerebral, nós vamos trabalhar numa aula específica de córtex cerebral. Tá? Nesta videoaula nós estamos trabalhando somente a parte anatômica e alguns conhecimentos que são, né, necessários para que vocês entendam qual é a função do córtex cerebral e já sirva como, né, como um subsídio já para as próximas videoaulas, né, que no caso serão de córtex cerebral e assim por diante. Tudo bem? Então é importante que vocês saibam que o córtex cerebral, ou seja, cada hemisfério cerebral, apresenta aí 52 áreas cerebrais. E essas áreas corticais cerebrais são não somente na face lateral de cada hemisfério, mas sim também na face medial de cada hemisfério. Então aqui nessa parte nós vamos começar a analisar as estruturas, né, os giros, os sulcos primeiramente, de cada lobo, né, de cada hemisfério. Então analisando primeiramente o hemisfério numa vista lateral, então nós temos aqui, né, o lobo frontal, o lobo parietal, o occipital aqui posterior e o temporal. Então aqui nós já conseguimos analisar o lobo temporal, que ele é bem lateral. Então o que nós conseguimos identificar, né, em cada hemisfério numa vista lateral? Nós conseguimos observar que existe um sulco que ele tem início aqui na parte superior e ele vem descendo até aqui quase, né, no final aqui para se conectar com o lobo temporal. Este sulco é chamado sulco central. Nós observamos que tanto anteriormente ao sulco central quanto posteriormente ao sulco central existe um giro. O giro anterior ao sulco central é denominado de giro pré-central e o giro posterior ao sulco central é denominado de giro pós-central. Lembrando que o giro pré-central ele pertence ao lobo frontal. O giro pré-central, pós-central, ele pertence ao lobo parietal. Então vejam que o sulco central ele é como se fosse uma divisão anatômica, né, dos limites entre o lobo frontal e o lobo parietal. Então nós vimos aqui já o sulco central, o sulco central, o giro pré-central anterior e o giro pós-central posterior. Ainda no lobo frontal, nós podemos observar que o lobo frontal vai apresentar três giros básicos, né? Isso na face lateral. O lobo frontal vai apresentar, né, o giro frontal superior, o giro frontal médio e o giro frontal inferior. Tudo bem? Giro frontal superior, giro frontal médio e giro frontal inferior. Quando nós analisamos o lobo temporal numa face lateral, nós observamos também que ele vai apresentar três giros: o giro temporal superior, o giro temporal médio e mais abaixo o giro temporal inferior. Então não tem dificuldade de identificar esses giros, tanto no lobo frontal quanto no lobo temporal. Eu até coloquei aqui no slide, né, o giro temporal superior, ele é o centro primário da audição, mas isso, né, como eu falei, nós vamos trabalhar na videoaula específica de córtex cerebral. Mas é importante então agora que o aluno ele saiba aonde estão as estruturas para depois nós trabalharmos as
funções. No lobo parietal, nós temos então aqui, nós temos o sulco central que delimita, que limita o lobo frontal com o parietal. Nós vamos ter o giro pós-central, que pertence, ao lobo parietal. Nós vamos ter também um outro sulco, que é chamado sulco transverso, tá? Sulco transverso ou sulco lateral. Este sulco lateral, ele é um sulco que ele fica entre o lobo frontal, parietal e o temporal, Então ele separa o lobo temporal dos outros dois lobos superiores. Então este aqui é o giro lateral, tá? Giro lateral. Esse giro lateral, quando ele termina, ele vai apresentar dois giros, dois giros que estão presentes aqui no lobo parietal. O primeiro giro que nós podemos observar é chamado de giro supramarginal. Giro supramarginal. Terminou o sulco lateral, nós temos o giro supramarginal. Posterior ao giro supramarginal, nós vamos ter o giro angular. Então, é só observar o sulco lateral, acima dele vai ter o giro supramarginal e posterior vai ter o giro angular. Posteriormente, nós vamos ter o lobo occipital, tá? E onde as estruturas que nós vamos analisar do lobo occipital, nós vamos analisar numa vista interna, ou seja, numa vista medial, que é o que nós já vamos começar a analisar agora. Então, quando nós estudamos o hemisfério numa vista medial, nós conseguimos analisar, além do corpo caloso, que nós já comentamos, sobre o corpo caloso, as partes do corpo caloso e também a sua função, nós vamos analisar também uma outra estrutura chamada fórnix, nós vamos também analisar o septo pelúcido e nós temos também os giros. Então, a primeiro momento, nós vamos dar uma revisada aqui no corpo caloso. Então, nós temos aqui posteriormente o esplênio, no centro é o corpo, anteriormente na dobra é o joelho e a parte mais inferior reta é o rostro. O rostro do corpo caloso, ele está conectado, ele continua com uma lâmina branca, ó. Esta lâmina branca é chamada lâmina terminal. Lâmina terminal. No final dessa lâmina terminal, um pouquinho posterior aqui, existe uma estrutura de substância branca. Aqui que nós podemos ver essa bolinha bem pequenininha aqui. Essa estrutura branca aqui é chamada comissura anterior. Então nós temos o rostro, a lâmina terminal e a comissura anterior. A comissura anterior ela é formada por axônios, então ela é uma fibra de associação, onde nessa comissura anterior é onde as informações de olfato passam de um hemisfério para outro. Tudo bem? Que mais que nós podemos analisar? O fórnix. O fórnix, ele é uma estrutura também formada por axônios, que ele é considerado tanto como uma fibra de projeção como uma fibra de associação. Por quê? Porque o fórnix ele está conectado posterior e inferior a uma estrutura chamada hipocampo e anteriormente a uma estrutura chamada corpo mamilar, que nós já vimos quando estudamos na videoaula parte 2 sobre o diencéfalo. Lá no hipotálamo nós temos dois corpos mamilares, um direito e um esquerdo. Então esse fórnix, ele é uma estrutura de substância branca, que ele se conecta com o hipocampo, que pertence ao lobo temporal. Ele percorre abaixo do corpo caloso, e ele termina aqui numa estrutura chamada corpo mamilar. Então nesta imagem superior, essa estrutura aqui é o fórnix. Então o fórnix vem abaixo do corpo caloso e termina no corpo mamilar. O fórnix ele vai apresentar suas partes também. A parte posterior é chamada de pilar do fórnix. Pilar do fórnix, que é onde está conectado com o hipocampo. Esse pilar ele vem em direção superior e anterior. Quando ele chega no centro,
né, próximo aqui ao corpo do corpo caloso, ele se une, sendo chamado então o corpo do fórnix. E o corpo do fórnix, ele também se conecta com o do outro lado. Então o fórnix esquerdo se conecta com o fórnix direito, né, através de uma estrutura no corpo do fórnix chamada comissura do fórnix. Então ele vai se conectar com o fórnix do outro lado. Ele continua descendo e ele vai apresentar a coluna do fórnix anteriormente. Então isso aqui que nós estamos vendo aqui, ó, é a coluna anterior do fórnix. Aqui é o corpo, né, e aqui é a coluna anterior do fórnix. A coluna anterior do fórnix vai se unir, vai se conectar com o corpo mamilar. Ela termina no corpo mamilar. Então vamos dar uma revisada, né? Nós temos o pilar do fórnix, que é como se fossem as pernas posteriores do fórnix, que estão conectados com o hipocampo. Nós temos a parte central, logo abaixo do corpo caloso, que é o corpo do fórnix. Anteriormente nós temos a coluna anterior do fórnix, que se conecta com o corpo mamilar. Essa imagem à esquerda aqui, ela é uma imagem lateral, né, numa vista lateral, onde foi retirada uma boa parte do lobo parietal, uma boa parte do lobo occipital e quase que totalmente o lobo temporal. Internamente no lobo temporal existe uma dilatação que nós vamos ver um pouco mais, né, nos próximos slides. Então existe uma dilatação interna chamada hipocampo. Esse hipocampo ele está relacionado com a memória e também ele forma, né, ele ajuda a formar um sistema chamado sistema límbico, né, que é responsável pela elaboração das emoções e também do comportamento, memória, sonhos, aprendizado, né? Então esse hipocampo ele está relacionado muito mais com a parte da memória e aprendizado, e aí o fórnix se conecta com ele e ele caminha, o fórnix então caminha em direção anterior para terminar no corpo mamilar do hipotálamo, né? Nós vamos mas, né, em aulas posteriores nós vamos trabalhar essa parte de hipotálamo, a parte do, né, funcionalidade do hipotálamo, funcionalidade do hipocampo, né? Então não se preocupem agora com suas funções. Vamos analisar as estruturas. Tudo bem, pessoal? E nós temos mais uma estrutura chamada septo pelúcido, né? O que seria o septo pelúcido? Quando nós separamos os dois hemisférios, né, num corte mediano, nós observamos então aqui o telencéfalo, né, formado pelos giros e pelos sulcos, o corpo caloso e aqui internamente o ventrículo lateral. Entre os dois ventrículos existe uma membrana que fecha isso aqui, ó, tá? Que é essa membrana aqui, ó. Essa membrana, então, que ela fica entre os dois ventrículos laterais, é chamado septo pelúcido. Tá? Septo pelúcido, então, é uma membrana que fica entre os dois ventrículos laterais. Analisando, então, agora, né, a anatomia numa face medial, né, numa face medial interna, nós podemos analisar o quê? Giros e sulcos, né? A primeira coisa que nós temos que analisar, nós temos o corpo caloso, né, que é uma estrutura do telencéfalo. Acima do corpo caloso existe um giro, ó. Este giro é chamado giro do cíngulo. Giro do cíngulo, bem acima do corpo caloso. Anteriormente, o giro do cíngulo ele termina numa estrutura, né, num outro giro, bem à frente da lâmina terminal, chamada área septal. Área septal. Então nós temos o giro do cíngulo acima do corpo caloso e ele termina anteriormente aqui, né, num outro giro chamado área septal, que fica bem anterior à lâmina terminal. Tudo bem? O que mais que nós podemos analisar? Aqui superiormente nós temos não um giro, né? Nós temos um grupo de giros que vai formar o que nós chamamos de lóbulo paracentral. Então, essa estrutura toda quadriculada aqui, ó, é chamada lóbulo paracentral. Esse lóbulo paracentral, ele é a continuação do giro tanto pré-central, que é motor, e quanto do giro
pré-central motor e pós-central sensitivo na face medial, né, de cada hemisfério. Então, esse lóbulo paracentral ele está relacionado com tanto a parte motora quanto a parte sensitiva, somente de estruturas corporais que são a perna e o pé. Então, essa estrutura aqui, né, formada por dois giros, basicamente, nós temos então, nós temos então o lóbulo paracentral. Posteriormente ao lóbulo paracentral, nós temos uma outra estrutura, né, formada por alguns giros, chamado de pré-cúneo. Pré-cúneo. E posteriormente aqui no lobo occipital, numa vista medial, nós temos uma estrutura triangular aqui, ó, chamada de cúneo. Então nós temos o cúneo, anteriormente nós temos o pré-cúneo e mais anteriormente ainda nós temos o lóbulo paracentral. Entre o cúneo, que pertence ao lobo occipital, e o pré-cúneo, que pertence ao lobo parietal, existe um sulco chamado sulco parieto-occipital. É um sulco que ele delimita, né, o lobo parietal do lobo occipital. Então, sulco parieto-occipital. E pegando por base esse sulco parieto-occipital, aí que nós conseguimos visualizar melhor o pré-cúneo, que é na frente, né, anterior, e o cúneo, que é posterior. Ainda no lobo occipital, nós observamos um sulco totalmente horizontal, que é chamado de sulco calcarino. Sulco calcarino. Nesta imagem aqui dá para nós visualizarmos melhor. Ó. Então, sulco calcarino aqui, e este sulco maior aqui é o sulco parieto-occipital. Então, observa que nós temos o sulco calcarino, acima está o cúneo. Anteriormente ao sulco parieto-occipital está o pré-cúneo. E aqui anteriormente, ó, nós temos o lóbulo paracentral. Inferiormente ao sulco calcarino, nós temos um giro chamado giro occipito temporal medial. Vejam que esse giro ele começa aqui no ápice do lobo occipital e ele vem até onde ele termina aqui em contato com o lobo temporal. Então este é o giro occipito temporal medial. Esse giro occipito temporal medial está abaixo do sulco calcarino. Abaixo do sulco calcarino. Esse giro occipito temporal medial ele termina, só que daí ele termina meio continuando, né, com outro giro chamado giro para-hipocampal. Giro para-hipocampal. Este giro para-hipocampal ele vai terminar fazendo uma curva dilatada. Essa curva dilatada é chamada uncus. Então nós temos o giro occipito temporal medial, giro para-hipocampal e a curva dilatada nós temos o uncus. Se nós observarmos nessa imagem, nós temos aqui ó, o sulco calcarino. Abaixo do sulco calcarino, nós temos o giro occipito temporal medial, o giro para-hipocampal e esta curva dilatada aqui, que é chamada de uncus. Tudo bem? Uncus. Então vejam que numa face medial nós podemos observar bastante coisas, né? O giro do símbolo, a área septal, o lóbulo paracentral, o pré-cúneo, o cúneo, o sulco parieto-occipital, o sulco calcarino, o giro occipito temporal medial, o giro para-hipocampal e o uncus. Tá? Então, essas são as estruturas, né, anatômicas que nós temos que visualizar numa vista medial do hemisfério, né, de cada hemisfério. Se nós analisarmos o encéfalo ou cada hemisfério separadamente numa vista inferior, nós vamos observar o quê? Aqui no lobo frontal, nós temos dois giros, né, um de cada lado, um direito e outro esquerdo, que são denominados de giro reto, pela sua aparência totalmente reta. Então nós temos um giro reto direito e um giro reto esquerdo. Lateralmente ao giro reto, né, em cada hemisfério, vai apresentar esse giro aqui, ó, tá? Tanto este giro direito quanto este giro esquerdo.
Estes giros são chamados giro orbital ou giros orbitais, porque eles estão próximos, né, em contato com a órbita, né, ou seja, com o globo ocular, com o olho. Por isso são denominados de giros orbitais. O que mais que nós conseguimos analisar aqui ainda, né, numa vista inferior? Nós temos aqui, né, um pedaço aqui, ó, do nervo óptico, tá? Do nervo óptico, do trato óptico, né, melhor dizendo. Nós não conseguimos visualizar o bulbo olfatório, desculpa, o trato olfatório, porque ele foi retirado. Então nós temos aqui um pedaço, né, do trato olfatório, e o trato olfatório, quando ele chega próximo, né, ali a substância perfurada anterior, ele se divide. Essa área triangular é chamada trígono olfatório. E, consequentemente, esse trato olfatório ele vai ter uma lâmina medial e uma lâmina lateral. Então, nós temos aqui o trato olfatório, uma lâmina medial e outra lâmina lateral. As duas lâminas, né, a medial e a lateral, formam uma estrutura juntamente, né, com a substância perfurada anterior, que é chamada trígono olfatório. Trígono olfatório. Tudo bem? Aqui ainda a gente também consegue identificar, né, o quiasma óptico, né, formado pela união dos dois nervos ópticos que vêm, se cruzam e daí continuam como trato óptico. Conseguimos também visualizar os dois corpos mamilares e também conseguimos identificar tanto o túber cinéreo, que é a parte mais dilatada, quanto o infundíbulo, que pertencem ao hipotálamo. Além disso também, né, ainda nesta imagem, nós temos aqui o bulbo, a ponte com o pedúnculo cerebelar médio. Aqui nós temos o mesencéfalo com os dois pedúnculos cerebrais e uma parte aqui do mesencéfalo. Mas a nível de hemisfério, o que nós temos que saber, o que os alunos têm que saber? O giro reto, os giros orbitais, o trato olfatório, a lâmina olfatória lateral, lâmina olfatória medial, o trígono olfatório e, consequentemente, a parte mais funda deste trígono é a lâmina perfurada anterior. Tudo bem? Além disso também, né, o quiasma óptico, que é o X ali, né, dos nervos ópticos, e os corpos mamilares. Aqui nós temos uma representação do sistema ventricular. Então nós temos aqui, né, representado os dois ventrículos laterais, o ventrículo lateral esquerdo e lá atrás o ventrículo lateral direito. A comunicação do ventrículo lateral com o terceiro ventrículo, que fica internamente no diencéfalo. Essa comunicação é chamada forame interventricular, que comunica o ventrículo lateral com o terceiro ventrículo. Aí o líquido encéfalo-raquidiano passa do terceiro ventrículo para o quarto ventrículo, que fica entre o cerebelo e a ponte, através de um canal chamado aqueduto cerebral ou aqueduto do mesencéfalo, né? E do quarto ventrículo, este líquido ele percorre pelo interior da medula espinal através do canal medular, né, da medula espinal. E também, né, vocês podem, né, relembrar esta aula numa videoaula de meninges que está lá no meu canal, que esse líquido ele sai do quarto ventrículo, ele entra no espaço subaracnoide e superiormente, né, ele vai ser absorvido lá pelo seio venoso sagital superior, né, que é um seio venoso da dura mater. Se nós analisarmos o encéfalo, né, ou cada hemisfério, numa vista interna através de um corte transverso, o que nós podemos observar? Nós podemos observar aqui que nós temos o lobo frontal anteriormente, o lobo occipital posteriormente e o lobo temporal lateralmente. Internamente no lobo temporal existe essa estrutura dilatada que é chamada hipocampo. Isto aqui é o hipocampo. E do hipocampo se origina, né, está conectado o fórnix. Então está conectado o fórnix, que vai lá se conectar com o corpo mamilar do hipotálamo.
O que mais que nós podemos observar aqui? Nós temos o diencéfalo direito e o diencéfalo esquerdo, né? Mais precisamente o tálamo aqui, ó, tálamo direito e tálamo esquerdo. Internamente nós temos o terceiro ventrículo, que também já foi falado na videoaula parte 2 sobre o diencéfalo. Anteriormente ao tálamo nós temos uma outra dilatação, que é o núcleo caudado, né, que também já foi comentado na parte 2 da videoaula sobre diencéfalo. Nós também podemos observar aqui que no hipocampo vai existir, né, mais internamente ao hipocampo, o giro denteado. Nós podemos observar também que existe a fímbria do hipocampo. Então nós temos aqui, ó, lateralmente o hipocampo, no meio a fímbria do hipocampo e mais internamente o giro denteado. Ainda numa vista interna, num corte transverso, nós podemos analisar tanto a substância cinzenta, né, externa, que é o córtex cerebral, quanto a substância branca interna, que é o centro branco medular. Aqui nós observamos, né, uma parte do corpo caloso. Aqui o septo pelúcido, né, que nós não conseguimos ver naquela outra imagem. E aqui nós podemos observar, então nós temos o ventrículo lateral esquerdo, ventrículo lateral direito e o septo pelúcido. Aqui nós ainda podemos observar uma parte do fórnix, que é a coluna do fórnix, né, que é a parte anterior do fórnix. Aqui, entre os dois diencéfalos, nós observamos o terceiro ventrículo, né? Aqui nós observamos essa substância cinzenta bem maior, né, que é o tálamo. E nós conseguimos observar também os núcleos da base. O que são núcleos? Núcleos é quando nós temos uma substância cinzenta no meio da substância branca no sistema nervoso central. Se fosse no periférico, seria um gânglio. Como é no sistema nervoso central, nós temos os núcleos. Quais são os núcleos presentes em cada hemisfério cerebral? Começando anteriormente, né, próximo aqui ao corpo caloso, nós temos dois núcleos, né, que nós já vimos numa imagem anterior, que é o núcleo caudado. Então, voltando à imagem anterior, nós temos aqui, ó, o tálamo, e anteriormente nós temos essa dilatação, que é o núcleo caudado. Só que como nós fizemos um corte um pouco mais abaixo, transverso, só que um pouco mais abaixo, nós observamos então aqui o núcleo caudado. Os outros núcleos que nós vamos analisar são esses núcleos, né, mais laterais, vamos dizer assim. Antes de nós analisarmos esses núcleos laterais aqui, né, os núcleos da base, lembram que no começo eu falei que cada hemisfério apresentava os lobos, né? O lobo anterior, que é o frontal, o lobo posterior, que é o occipital, um lobo bem superior, que é o parietal, e um outro lobo lateral, que era o temporal. Só que cada hemisfério apresenta mais um lobo ainda, que ele fica escondido, que é o lobo da ínsula, ou lobo insular. Este lobo da ínsula só é possível visualizar se nós retirarmos, né, uma parte do lobo temporal e uma parte do lobo frontal e parietal. Como nós fizemos um corte transverso, nós conseguimos analisar então aqui o córtex insular, tá? O córtex da ínsula, o lobo insular. O lobo insular, ele também vai apresentar o seu córtex, né? Um córtex cerebral, que é o córtex insular, é o córtex da ínsula. Partindo desse córtex da ínsula, vamos fazer uma sequência até chegar nessa substância branca interna aqui. Então, na sequência vai ficar desta maneira. Nós temos o córtex insular, ou córtex da ínsula. Depois do córtex da ínsula, nós temos uma faixa de substância branca chamada cápsula extrema. Cápsula extrema. Após a cápsula extrema, nós temos mais uma camada de substância cinzenta, que é chamada claustrum, ou claustro. Depende muito, né, da bibliografia que se pesquisa. Após o claustrum, ou claustro, vai existir uma outra camada de substância branca mais fina ainda, que é chamada de cápsula externa. Depois da cápsula externa, existe 3 núcleos. O núcleo mais lateral é chamado núcleo putamen.
o núcleo no meio é chamado globo pálido lateral ou externo. E o outro núcleo mais medial, nós temos o globo pálido medial, ou também chamado globo pálido interno. Observem que entre o putamen, o globo pálido lateral e o globo pálido medial, existe uma camada de substância branca, que é continuação desta camada branca, dessa substância branca, totalmente interna, que é a chamada cápsula interna. Então, a sequência, revisando: córtex da ínsula, cápsula extrema, claustrum, cápsula externa, putamen, cápsula interna, globo pálido lateral ou externo, cápsula interna, globo pálido medial ou interno e, finalmente, a maior parte da cápsula interna. Após a cápsula interna, nós observamos todo esse núcleo maior aqui, que é o tálamo, né? Que é o tálamo, tudo bem? Então, são essas estruturas que nós podemos observar ainda, né, numa vista interna, num corte transverso. Porém, se nós fizermos um corte frontal ou coronal, dependendo do segmento que nós fizermos esse corte, nós também conseguimos visualizar os núcleos da base. Então, aqui num corte frontal, nós podemos observar que estruturas nós observamos. Nós observamos, então, aqui o corpo caloso. Abaixo do corpo caloso, nós observamos as pernas, né? Dependendo do segmento, você pode observar tanto a coluna anterior do fórnix como o próprio corpo do fórnix. Aqui nós observamos um pedacinho do núcleo caudado, né? Só um pedacinho do núcleo caudado. Aqui, mais central, nós temos o tálamo. Nós temos os dois ventrículos laterais, né? Um direito e outro esquerdo. Aqui, entre os dois tálamos, nós temos o terceiro ventrículo. E aqui nós temos também, né? Aqui, o córtex da ínsula, a cápsula extrema, o claustrum, a cápsula externa, o putamen, o globo pálido lateral, o globo pálido medial e toda a cápsula interna. Mais inferiormente aqui nós podemos observar, relembrando, né, nós tínhamos lá o giro occipitotemporal medial, o giro para-hipocampal e o uncus, que era aquela curva dilatada. Aqui nós podemos observar o uncus e internamente nós observamos quem? O hipocampo, né? Tanto nós podemos observar o hipocampo, né? A fímbria do hipocampo e o giro denteado. Então nós temos todas essas estruturas aqui num corte frontal ou coronal do hemisfério. E finalmente nós chegamos então nas fibras de projeção e fibras de associação. Como já foi comentado, né, nos slides anteriores, né, nós temos aqui o corpo caloso, nós temos a comissura anterior, nós temos o fórnix, né? Então, esse slide vai ser só para nós fazermos a classificação de quais são fibras de projeção e quais são fibras de associação. Então, aqui nós podemos observar que o fórnix, né, e a cápsula interna são fibras de projeção, porque eles estão projetando de uma estrutura, de uma região para outra. O fórnix ele projeta do hipocampo para o corpo mamilar e a cápsula interna ele projeta tanto do tronco encefálico para o córtex cerebral quanto do córtex cerebral para o tronco encefálico. As fibras de associação são o corpo caloso, que comunica um hemisfério ao outro, a comissura anterior, que também comunica um hemisfério ao outro, relacionado ao olfato, e, por fim, a comissura do fórnix, que está aqui no corpo do fórnix, que também comunica um fórnix de um lado com o fórnix do outro lado. Bom, pessoal, então essa videoaula, né, a parte 3, que foi sobre o telencéfalo ou hemisférios cerebrais, chega ao final. Espero que a videoaula possa ter tirado as dúvidas de vocês e acrescentado conhecimentos para vocês.
Façam seus comentários na descrição da videoaula, deem um curtir lá, bons estudos e até a próxima videoaula no meu canal do YouTube.